Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua mãe, a Virgem Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. A paz de Cristo, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro vídeo sobre os dogmas marianos. Eu espero que vocês gostem muito deste vídeo e que a gente possa aprender bastante o que é os dogmas da Santa Igreja. Bom, nós vamos começar primeiro falando sobre o dogma da Mãe de Deus. Bom, aqui a gente vai se aprofundar mais um pouquinho o que que é esse dogma, tá bom? Quando foi proclamado, o que é o dogma e etc, tá bom? Mas antes de nós, né, nos aprofundarmos aqui, nós precisamos saber o que é um dogma. Um dogma é uma verdade de fé, tá bom? Que não pode ser negada, isso. Vamos recapitular então. O dogma é uma verdade de fé que não pode ser mudada, tá bom? Que não pode ser negada, no caso, tá bom? Mas esse foi o primeiro dogma da igreja? Sim, o dogma da Mãe de Deus foi o primeiro dogma proclamado na Santa Igreja, né? Ele foi proclamado no ano 431, no Concílio de Efésio, tá bom? E por que surgiu esse dogma? Bom, existia um homem, que o nome dele é Nestório, tá? Ele acreditava que Nossa Senhora era apenas a mãe de Jesus, mas não a mãe de Deus, como muitos diziam. Por que muitos diziam? Porque naquele tempo, né, a palavra Theotokos, que significa mãe de Deus, era muito difundida entre os cristãos daquela época, né? Então, a devoção da Mãe de Deus nasceu muito antiga. E é daí que nasceu aquela oração que a gente conhece. A vossa proteção, recorremos Santa Mãe de Deus. Né? E que vocês conhecem essa oração belíssima, né? E foi daí que nasceu essa dúvida. Maria é realmente a Mãe de Deus? Ou ela é a mãe só de Jesus? E aqui eu vou explicar para vocês certinho o que é esse dogma, né? E nós vamos entender perfeitamente o dogma, sem erro, sem nada, tá bom? Bom, minha primeira vez fazendo um vídeo aqui, eu espero que esteja bom a qualidade, a imagem, etc, tá bom? E compartilhe para seus amigos, tá bom? Para todos conhecerem a beleza que é ser escravo de Maria, a beleza que é ser devoto, filho de Maria, tá bom? Então nós vamos começar aqui com as palavras do Papa João Paulo II, né? Como hoje é o dia dedicado ali, nós vamos falar sobre ele. São João Paulo II comentou sobre o dogma durante de suas catequeses, assim dizendo: proclamando Maria, Mãe de Deus, a Igreja quer, portanto, afirmar que ela é a mãe do Verbo encarnado, que é Deus. Com a definição da maternidade divina, os padres da Igreja queriam evidenciar a sua fé na divindade de Cristo, né? Então, aqui que o Papa João Paulo II resumiu o dogma em algumas linhas. Se Jesus Cristo é Deus e nasceu de Maria, então ela é a mãe de Deus. Mas se Jesus Cristo é Deus, então ela só nasceu ou Jesus só nasceu de Maria, né? Não. Aí entra a Santíssima Trindade, que são três pessoas em uma pessoa. Se Jesus Cristo é Deus e faz parte da Santíssima Trindade, e as três pessoas são uma, então Maria é a mãe de Deus. Para explicar um dogma a uma pessoa que não conhece que Maria é a mãe de Deus, esse é o jeito que eu recomendo, é mais fácil de explicar, né? Porque é simples e é muito fácil, né? Vamos continuar aqui, né? Já no século III, como se deduz o Antigo Testamento escrito aos cristãos no Egito, que iniciam Maria com a oração, né, a Subtum Presidium, acho que é assim se pronuncia, né, que é a vossa proteção, recorremos Santa Mãe de Deus, e vocês conhecem, né? A expressão Theotokos, que eu disse para você, que é Mãe de Deus, aparece pela primeira vez de forma explícita, tá? Na mitologia pagã, acontecia com frequência, com bastante frequência, que alguma deusa fosse apresentada como mãe de um deus, Zeus, por exemplo. Vamos pegar um exemplo. O Deus Supremo tinha mãe, a deusa Hélia, né? Esse contexto facilitou, talvez, né, gente, vamos colocar um ponto aqui, talvez, o título Theotokos, que é a mãe de Deus. Contudo, é preciso
notar que esse título não existia, mas foi criado pelos cristãos, né? É como se fosse uma devoção nascesse, né, agora, né? Por exemplo, Nossa Senhora, Mãe dos Consagrados. É como se fosse um título que nasceu da gente, né? É como se fossem os cristãos antigamente, tá bom? É, para exprimir a fé que não tinha nada a ver com a mitologia pagã, tá? Porque se a gente espalhasse, vai, vamos, por exemplo, que nós somos os cristãos antigos. A gente fala assim, que Maria é a mãe de Deus, muitas pessoas iam simular, pegar Maria com essa deusa pagã, entendeu? Então, para eles poderem fazer, né, que não se misture, eles pegaram Teotocos e explicaram de uma forma mais fácil que não é a mesma coisa, né? É, e aí que entra a Imaculada Conceição, né? A fé na concepção virginal no seio de Maria, daquele que desde sempre era o Verbo encarnado. Então, em Maria nasceu o Deus do Verbo encarnado, nasceu o próprio Jesus Cristo. A, a coisa mais maravilhosa para nós consagrados, né? Mas, Arthur, aonde o dogma foi proclamado, né? No Concílio de Éfeso. Talvez você já ouça falar desse concílio. Foi um concílio, como posso dizer, um concílio mariano, né? O Concílio de Éfeso. Falam que esse concílio foi bastante falado de Maria, tá bom? Porque naquele tempo muitas dúvidas sobre Maria surgiu. Então, o Concílio de Éfeso foi aquele que, para poder ajudar essas dúvidas que eles tinham, tá bom? No século IV, o termo Theotokos foi muito usado no Oriente, né, e no Ocidente. A piedade e a teologia fazem referência de modo cada vez mais frequente a esse termo. Já é contado no patrimônio da fé da Igreja. Então, no Oriente e no Ocidente, esse termo Theotokos era muito apresentado pelos cristãos, tá bom? Compreende-se que, por isso, o grande movimento de protesto se manifestou no século V, quando Nestório, presta atenção nesse moço, Nestório, pôs em dúvida a legitimidade do título Mãe de Deus. Vocês lembram que eu falei do Nestório no início do vídeo? Então, esse Nestório aí, ele de fato começou a pensar que se Maria realmente é a Mãe de Deus, mas ela não é só a Mãe de Jesus, né? É, afirmava que era só doutrinamente correta a expressão mãe de Cristo. Então, meio que tirou essa união de Cristo com a Santíssima Trindade, vamos dizer assim, né? E Nestório era induzido a esse erro pela sua dificuldade de admitir a unidade da pessoa de Cristo e pela interpretação errônea da distinção entre as duas naturezas, a divina e a humana presente de Cristo. Então, nessa fala que Nestório estava falando, ele literalmente, sabe, tirou a divindade de Cristo. Maria, mãe de Cristo, entendeu? Só nessa frase tá errado. Entendeu? A gente não pode afirmar que Nossa Senhora. Claro, Nossa Senhora é a mãe de Jesus. Mas a gente pode afirmar que São Maria só é a mãe de Jesus. Porque a gente só vai estar pegando a natureza de Jesus. E vai estar separando. Jesus foi homem e Deus. Né? Tem uma frase que acho que agora vai cair muito bem. Que é: Jesus assumiu toda a forma humana, menos o pecado. Certo? E essa parte do menos o pecado é a parte da divindade de Jesus. Tá bom, meus irmãos? No Concílio de Efésios, no ano de 431, né, eles condenaram essas teses do Nestório, né, afirmando que a subsistência da natureza divina e da natureza humana, da única pessoa no Filho, proclamou Maria, mãe de Deus. Então, foi a partir de Jesus que Maria virou a mãe de Deus. Vocês percebem aqui, né? Nossa Senhora, ela não chama é, tudo, a atenção para ela mesma. Para proclamar o dogma da Mãe de Deus, foi necessário Jesus, o próprio Filho. A riqueza que é isso, minha gente. Olha a beleza que é isso, entendeu? Foi necessário que nós chamemos Maria, que nós chamemos Jesus para poder proclamar que Maria é a Mãe de Deus. Bom, eu falo de Teotocos para lá, Teotocos para cá, mas o que quer dizer Teotocos? Teotocos, a expressão Teotocos significa aquela que gerou Deus. À primeira vista, é, pode dar um efeito que como é que é possível uma criatura humana que gere Deus? Muitos de nós, talvez eu, talvez você, eu já tive essa dúvida, vou confessar.
como Nossa Senhora, tipo assim, sendo uma criatura, primeiramente, claro, não diminuindo Nossa Senhora, não falando que ela teve pecados, claro, isso nunca. Nossa Senhora foi pura e perfeita. Mas como uma criatura humana, como pode gerar um Deus? Esses dias eu estava tendo uma dúvida também assim, que é como um Deus de sabedoria eterna pode se unir com um pecador como eu? Assim se fez em Maria. Como a pobre serva do Senhor, a escrava do Senhor, poderia, sabe, gerar um Deus? Isso é uma coisa muito linda, meus irmãos. Os mistérios de Deus são belos, né? É a coisa maravilhosa que a gente pode ver. Mas, continuando, a resposta da fé da igreja é clara. A maternidade divina de Maria refere-se só à geração humana do Filho de Deus, e não ao contrário essa geração divina. Tá, vamos explicar aqui. Maria gerou o Jesus humano, o Verbo encarnado. Ah, Arthur, mas é a parte divina, se diz que não pode separar. Para a gente gerar uma pessoa divina, né? Segundo São Luís de Montfort, se eu não me engano, eu esqueci a página do tratado, né? Que São Luís de Montfort, ele cita, nenhuma pessoa humana pode gerar uma outra pessoa divina. Só o Espírito Santo. Se eu não me engano, tá alguma coisa assim, eu vou colocar aí para vocês essa parte, né? Jesus, na sua encarnação, ele tinha as duas partes, divina e humana. Maria gerou essa parte humana, que é o nosso corpo, né, o cérebro, enfim, os órgãos, tudo mais. Maria, durante 9 meses, gerou o próprio Jesus, né? E junto de Jesus, desde a encarnação, veio essa parte divina, tá bom? Lembrando, Maria não pode gerar a divindade de Jesus. A divindade de Jesus já veio com ele na encarnação. Ela só gerou os membros, a cabeça, o corpo, enfim, tudo. Entendeu? Eu vou colocar o texto do tratado para vocês poderem ler, para vocês poderem entender o que eu estou dizendo, tá bom? O Filho de Deus, desde sempre, foi gerado por Deus Pai. E ele é consubstancial. Nessa direção materna, Maria não desempenha evidentemente nenhum papel. O Filho de Deus, porém, há 2000 anos, assumiu a nossa natureza humana e foi então concebido e dado à luz por Maria. Há 2000 anos atrás, Jesus assumiu a nossa forma humana. Lembra que eu falei que Jesus já tinha divindade porque Jesus já estava no céu? Em São Lucas ou São João, isso, fala que o princípio era o Verbo e o Verbo estava junto de Deus. Então, Jesus, na sua forma, só na forma da divindade, estava com Deus. Ele assumiu a forma humana, menos o pecado, vamos deixar bem claro, para poder nos salvar. E aí veio a maternidade divina, tá bom? E proclamando Maria, Mãe de Deus, a igreja quer, portanto, afirmar que ela é mãe do Verbo encarnado, que é Deus. Por isso, essa maternidade não se refere toda à Santíssima Trindade, mas é unicamente a segunda pessoa no Filho. Ao se encarnar-se, ela assumiu dela a natureza humana. Então, a maternidade divina, ela não quer dizer que gerou as três pessoas, gerou Deus, Jesus, que é Deus, né? Mas como Jesus está unido com a Santíssima Trindade, por isso que veio esse título, Maria, Mãe de Deus, entendeu? Ela gerou a segunda pessoa, que é Jesus, e veio esse título de Theotokos, a Mãe de Deus, tá bom? A maternidade é a relação entre pessoa e pessoa. Uma mãe não é apenas uma mãe do corpo ou da criatura física, né? Saída de seu seio, mas é aquela pessoa que gera. Maria, portanto, tendo gerado segundo a natureza humana a pessoa de Jesus, que é a pessoa divina, é mãe de Deus. E como eu disse no início do vídeo, né? É, Jesus sendo Deus e Maria sendo a mãe de Jesus, ela é a mãe de Deus. E Jesus tendo a união com a Santíssima Trindade, é a mãe de Deus. Não tem como você negar isso, gente. Viu? Nossos irmãos protestantes, infelizmente, eles negam que Maria é a mãe de Deus. Mas se você estiver negando a Maria, a mãe de Deus, você vai estar negando que Jesus é Deus. Falar que Jesus é só um humano. E isso é uma heresia. Entendeu? Esse é o problema. Entendeu, gente? Não, nunca negam que Maria é a mãe de Deus, porque Maria está sempre ao lado de Deus, está sempre ao lado de seu filho Jesus, né? E a partir de, né? E não sou eu que estou falando isso, são concílios e são estudos de muitos anos atrás que proclamaram que Maria é a mãe de Deus, entendeu? E, né? E eu quero encerrar aqui, gente. Acho que deu para explicar um pouquinho que a Maria é a mãe de Deus.
Daí espero que vocês tenham gostado é, desse vídeo. É a primeira vez que eu tô fazendo, espero que esteja tudo bem aí. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar, tá bom? Que eu farei de tudo para poder explicar, tá bom? E em breve nós temos o próximo dogma, tá bom? Que eu vou mandar para vocês. E é isso, rezem por mim, rezem pela nossa missão de consagrados a Nossa Senhora. E vamos encerrar nossa oração com a Ave Maria, essa oração angelical, essa oração que veio dos céus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Estivemos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Siga o Mãe de Misericórdia nas redes sociais, tá bom? Deus abençoe e salve Maria Imaculada.